É isso aí, galera. Eu sou o Rob Dato. Depois desta maravilhosa cena introdutória aí, que faz parte do filme que nós comentaremos essa semana, tá? Essa semana que será um especial de Natal. Essa belíssima cena aí, representada por mim e pelo meu amigo William D'Angelo, ela faz parte do nosso filme comentado de hoje. Esse filme aqui, olha. A Dupla Mortífera, ou Under the Gun, um filme de 1988, e já vamos falar sobre ele. Filmaço, hein? Roda a vinheta aí e a gente já volta. Dupla Mortífera, Under the Gun. Gente, esse é um filmaço B, tá? Um filme B aí, infelizmente, muito pouco conhecido. Foi lançado em VHS aqui no Brasil e merece ser conhecido por todos, tá? Estrelado pelo Sam Jones, que aí, para quem não conhece, fez vários filmes Bs e é eternamente lembrado pelo papel de Flash Gordon, né, do filme do começo dos anos 80. E também pela Vanessa Williams, né, que foi uma Miss aí, tá até hoje na televisão americana, famosa, fez o filme Hellraiser em 95 com Arnold Schwarzenegger, e essa incomum dupla dos dois aí faz um dos pontos positivos desse filme, tá? Esse filme é o seguinte, cara, o protagonista, o Sam Jones, ele faz o papel de Michael Braxton. E ele é um policial de St. Louis, né? Um policial que, apesar de ser um cara meio bobão, meio malucão, é um policial eficiente, tá? Então o irmão dele, que mora em Los Angeles, ele trabalha para um chefão aí, um mafioso, né? Que possui um restaurante de fachada, né? Um restaurante fino, onde se degusta vinhos, né? É vivido pelo John Russell, é o último papel do John Russell, né, que é um ator de westerns aí dos anos 50, e esse foi o último filme dele. E ele faz o Tony, que é então esse chefão criminoso, né, e o Tony então, ele coage o irmão do Michael, que é vivido pelo Nick Cassavetes, inclusive, que é um diretor também aí conhecido, né, do meio underground do cinema, e ele convence esse jovem a se infiltrar num laboratório e roubar uma pequena peça de plutônio, né? Que é uma cena, já começa daí. Esse filme ele não se leva a sério, tá? Ele não se leva a sério em nenhum momento. Várias cenas ao decorrer dele, isso fica bem explícito. E no fim isso é um ponto muito positivo, porque ele vira uma ação gostosa. Ele é um filme frenético, ele é um filme que não para, tá? Mas é muito divertido, é muito engraçado. E o irmão do Michael pega lá uma lancheira do Robotech lá, né, que é o anime, a versão americana do Macross, que foi lançada 2 anos antes desse filme, e uma lancheira aqui infantil, e todos os caras lá, os cientistas que trabalham no laboratório, têm essas lancheiras, né? Então dentro da lancheira está escondido o plutônio. Aí o garoto vai lá, pega a lancheira de um cientista lá e tal, leva ela pro Tony, só que aí o Tony começa a perseguir esse garoto, ele consegue fugir do Tony e dos seus capangas, né? Mas aí ele liga, cara, num orelhão, né? Numa daquelas cabines telefônicas. Nós estamos em 1988, ainda se usava cabines telefônicas nessa época. E ele liga, né, para todo mundo, liga para a namorada dele, fala para ela que ele ama muito ela, para ela sair de casa, né, e liga para o irmão dele em St. Louis, né, que é o protagonista, e avisa para ele, fala, olha, aconteceu uma coisa muito estranha aí, eu estou sendo perseguido, né, eu fiz um trabalho sujo aí para uns gangsters aí e tal,
e minha vida corre risco, né? E ele fala o nome do chefe, né, dele, que é o Tony. Só que aí nisso, cara, vem um carro e atropela a cabine telefônica e mata o irmão dele. Joga a cabine telefônica de uma ponte, a cabine telefônica estrategicamente, por conveniência do roteiro, estava bem no meio da ponte, né? Joga lá para baixo e mata o cara. Nisso então o Max embarca para Los Angeles, né? Chegando em Los Angeles, ele tenta então, entra em contato com a polícia e tal, e entra em contato com a namorada, né, do irmão dele. O irmão dele já está morto, ele não sabe. E aí eles começam a ser perseguidos pelos capangas do vilão, né? Aí já começa um show de tiroteio e tal, e acabam matando, né, a namorada do irmão do protagonista. E aí o Michael ele fica transtornado, né? A polícia já avisa ele, para ele, olha, amanhã você vai dar um depoimento amanhã de manhã, né? Você procura um hotel, fica lá no hotel, não sai do hotel e tal. Só que claro, como todo protagonista de filme B, o Michael não vai ficar quieto, né? E ele vai no restaurante do Tony. Só que aí, cara, no restaurante tem outra cena muito engraçada, porque ele vai lá, ele fica lá no bar americano, lá no balcão, né? E fica enchendo a cara, fica tomando uísque, né? Afinal ele descobre através da polícia que o seu irmão tinha falecido, né? E resolve lá perguntar o que aconteceu pro patrão, né? Pro ex-patrão do irmão dele. Nessa cena então ele conhece a Samantha, que é uma mulher que até então está junto com o Tony, o vilão, né? E aparentemente, né, tudo leva a crer que ela é uma prostituta do vilão ou uma namorada do vilão, né? E ela começa a trocar olhares já com o Michael, né? Só que o Michael fica muito bêbado, cara. Aí ele sai, vai lá, senta do lado do chefão, protagoniza uma cena lá, meio que cobrando o que aconteceu e tal, né? Por fim o chefão manda os caras tirarem ele do bar e manda os caras perseguirem ele para matá-lo, né? Só que ele tá tão bêbado que ele cai no meio de um jardim lá e fica escondido, né, desmaiado. E aí nisso os capangas não conseguem encontrá-lo e tal, e a Samantha pega o carro dela e vai embora, só que é um conversível, né? E o Michael pula dentro do carro dela, né, convence ela a ir embora para casa dela. Ele tá bêbado, tá passando mal e tal, né? Já começa aí o primeiro encontro dos dois protagonistas, né? Ela revela que ela é uma advogada do Tony e aí leva ele para casa dela e tal. Acaba largando ele lá para fora, tranca a porta, enfim. No outro dia de manhã, o Michael ainda está no carro dela, dormindo. Aí ele acorda, entra na casa dela e vai usar o chuveiro dela, pô. É muito nonsense, cara. Tipo, ele acaba entrando e usando o chuveiro. Nesse meio tempo ela liga, né, para um capanga, que é o capanga-chefe lá do Tony, e fala que o cara, o bêbado da noite anterior, está na casa dela, está usando o chuveiro dela e tal, né. Aí o Tony então dá ordem para matar os dois, porque ele já tem medo que ela já entre em conluio com o herói, né? Quer dizer, é por conveniência do roteiro, né? Mas enfim, passa, vai. Vai os capangas lá, vão matar os dois escapam dos capangas, conseguem fugir, né? Em meio a muitos tiroteios e tal. E aí acontece outra cena inusitada. Eles são perseguidos, né, no carro da Samantha. Eles são perseguidos pelos capangas usando lança-foguetes, cara, no meio das rodovias de Los Angeles, assim. É muito nonsense isso, né, não? E aí perseguem, tem toda aquela cena de perseguição, aquelas coisas e tal. Conseguem se desvencilhar, conseguem matar aí os capangas deles, né? E a partir daí começa aquele jogo de gato e rato, né? Dos capangas do Tony perseguindo o Michael e a Samantha, né? Os dois, obviamente, acabam se envolvendo romanticamente, né? O que também protagoniza coisas muito engraçadas, porque como o filme é uma ação frenética, o filme não para, as cenas de amor dos dois, cara, é no meio da ação, assim, tipo, eles vão lá, invadem o escritório da Samantha, né? E tentam pegar provas para incriminar o Tony. Aí eles descobrem que ele roubou, né, essa carga de plutônio. A coisa está fedendo, ele não consegue vender essa carga, não consegue empurrar para frente, né? Até então ele era só um traficante de armas, né? Mas agora ele virou um traficante de armas com plutônio, né, cara? Que é um potencial aí destruidor de massa, né? E, como eu dizia, os dois, eles, cara, no ato final do filme eles decidem invadir o rancho onde o vilão lá está escondido, né? E no meio, eles param o carro na porteira lá, lutam com os capangas e tal. Eles começam a se beijar, começam a transar no meio da ação do filme, assim. É muito engraçado, cara, é muito nonsense, né? A partir daí tem mais um embate entre eles e os capangas do Tony, né?
E tem aí essa famosa cena que nós fizemos no início, aí, essa infame cena do tiro com a camisinha, que também provavelmente é a cena que vai ficar na cabeça de quem assistiu esse filme, né? Embora tenha outras cenas tão nonsense quanto durante todo o filme. Eles conseguem, obviamente, acabar com o covil do vilão lá, destroem tudo e tal, e recuperam então a carga de plutônio, né? E ficam juntos, obviamente, num happy end, né? Mas assim, quem não viu esse filme é um belo exemplo de filme de ação dos anos 80. Como eu disse, ele é um filme que não ficou muito conhecido aqui no Brasil, né? Sabe-se lá por quê? Talvez pela má distribuição, talvez porque ele não tenha sido exibido com tanto êxito, né, na televisão. Mas é um filme que vale muito a pena conhecer, cara. É aquele tipo filme de ação frenética, né? Na cola aí do Comando para Matar, né? Tem muitas cenas de ação, muitas cenas de tiroteio. O Sam Jones, ele tentou ser um action hero, né, dos pobres aí. Fez alguns filmes B muito legais nos anos 80 e anos 90, mas ainda é desconhecido do grande público, né? Mais lembrado mesmo pelo seu papel como Flash Gordon, né? Inclusive ele participa aí do recente Ted, que é o filme do cara que tem um ursinho lá, e o Flash Gordon é um fã, é o ídolo, né, dele, que ele é muito fã do Flash Gordon, e o Sam Jones faz uma participação no filme, né? E caracterizado como o Flash Gordon, loiro e tal, porque ele não é loiro, ele é moreno, ele tem o cabelo castanho. E todos os outros filmes dele, inclusive esse aqui, ele está com o cabelo castanho e tal. Ele foi aí um pretenso também imitador do Van Damme, embora ele surgiu antes. Ele começou a fazer alguns filmes utilizando artes marciais, só que ele é muito ruim de luta, cara. Então, isso é outra peculiaridade. As cenas de luta dele são muito zoadas, assim, porque você percebe que é um cara, um leigo que tenta imitar alguns golpes aí de Van Damme e tal. Então, fica aí minha dica, tá? Sam Jones e Vanessa Williams, Under the Gun, ou aqui no Brasil, Dupla Mortífera de 1988. Espero que tenham gostado aí, e até semana que vem, que ainda não acabou o nosso Papo B desse ano, hein? Tchau, gente, valeu!